né? Ao longo da minha carreira profissional, trabalhei em grandes grupos, como Marfrig e outros. Antes de aceitar o desafio de vir para a Frimazo, eu trabalhava no frigorífico Zimmer, e foi onde eu comecei a desenvolver mais essa atividade comercial. Então, atualmente, né, eu estou à frente da diretoria comercial da Frimazo, né, a gente atua em diversas áreas, também junto ali com nossos colegas, junto com o Clóvis, o Jean, a Thalita, a equipe de vendas aqui também, a Carla, alguns colegas nossos que estão nos prestigiando aqui, né, dando esse apoio. Atualmente estou há mais de 8 meses, então, nessa função aqui dentro da Frimazo, e a gente está aí tentando, né, fazendo um trabalho justamente para tentar desenvolver essa cadeia, esse mercado que para nós é uma novidade, né, para o Brasil, e a gente está trabalhando firme dentro desse cenário para que as coisas aconteçam. Então, realmente a gente é um país tão grande, né, ter um posicionamento, essa pujança do agro que tem o próprio país, e a gente não ser proeminente na questão da ovinocultura, muito mais de exportação. Então, a minha introdução é essa. Tá bom, Mota, obrigado pela introdução. Eu gostaria, eu não sei se vocês observaram que no card que nós fizemos de divulgação do webinar, nós botamos lá, exportar é o que importa, e botamos uma interrogação. Eu fiz aquilo já de propósito, porque, vez por outra, parece ser um grande paradigma a gente iniciar qualquer processo de exportação frente ao nosso tamanho de rebanho, frente à nossa profissionalismo, competitividade, frente à nossa organização da cadeia, enfim, uma série de desafios que nós estamos enfrentando e estamos avançando. A gente podia dizer aqui a vocês, só para ter um exemplo, que quando a gente começou a acompanhar as empresas do processamento da cadeia produtiva de abate de ovinos e caprinos no Brasil, nós estávamos em torno de 150 mil animais, mais ou menos, Mota, em 2019, abatidos. Uma média, uma estimativa, mas bem próxima da realidade, porque no Brasil não tem dados nenhum. Então, esses dados a gente pega das empresas, que nos fornecem individualmente, e pega das agências de defesa sanitária dos estados, né, que graças a Deus, nós temos uma relação muito boa com todas as agências de defesa sanitária, né? E a gente cruza mais ou menos e tem uma estimativa. E a gente era mais ou menos isso, 150 mil animais, né? E hoje, eu tenho certeza que a gente, quando eu puder fechar os números, a gente vai estar próximo de 600 mil. Então, nós estamos avançando, né? Nós evoluímos, né? Sem muito apoio, diga-se de passagem, né? Cada empresa fazendo no seu, cada qual fazendo no seu canto sua economia, a gente tentando pelo menos agregar esses números para a gente ter uma representatividade nos fóruns, a gente chegar em algum lugar e dizer, nós somos assim, nós somos assados. Esses números não tem no Ministério, não tem no IBGE, não tem nada, e se perguntar, ninguém nem sabe por onde começar. Então, na verdade, as empresas do Brasil, pelo menos, a gente tem uma relação, digamos assim, com 90% das empresas que mais abatem no Brasil ovinos, né? Deve sobrar uns 10% aí que aí a gente não tem uma relação, mas é muito pequeno. E, de fato, a nossa cadeia vai crescendo. E aí, o que acontece? Nesse crescendo, nós vamos evoluindo no rebanho, na genética, muita gente está correndo atrás, os preços estão melhorando, o mercado está demandando mais, seja interno, o externo nem se fala, a toda hora. E aí eu gostaria, a primeira pergunta a lançar para o Mota. O que é que você acha, Mota? Isso é paradigma? Isso é ser precipitado? A gente iniciar esse processo de, digamos assim, prospectar, mandar um negocinho devagarzinho para testar? O mercado pode ser remunerador, vale a pena para a indústria, a gente tem condição de iniciar um processo. Ninguém inicia grande, até onde eu sei. Se inicia com a primeira caminhada, a segunda, a terceira, e aí nós vamos avançando aos poucos, desde que remunere bem nossos produtos, que a gente possa atender a qualidade de demanda. Então, eu gostaria que você respondesse de maneira generalizada essa pergunta, que é para a gente entrar no primeiro caminho
da abertura desse mercado de exportação, para poder começar a quebrar esses paradigmas, né? E todo mundo fala, não, a gente não tem nem animal para fornecer nem dentro do mercado, como é que a gente vai pensar em exportar? Mas, assim, Roberto, a pergunta é muito pertinente, muito boa, tá? E eu venho de uma realidade diferente. Então, parte do que eu não falei na introdução, eu trabalho com carne desde criança, tá? Meus pais tinham açougue e eu acabei gostando de trabalhar com carne, sempre trabalhei com isso. Então, desde 2008 que eu lido com frigorífico exportador, tá? Então, passei por diversas áreas da indústria, então, quanto à cadeia, a organização e tipos de proteína, eu tenho uma experiência maior com o bovino, o suíno e bovino, aves e muito pouco de suíno, tá? Trabalhei dentro da indústria. O que acontece, assim, ó? O que a gente fala muito, conversa muito, a questão da ovinocultura para se pensar em falar e exportar, tá? Hoje, tá? O nosso produto, ele acaba sendo um produto mais caro dentro do mercado nacional porque ele tem mais qualidade, tá? Então, o que acontece? Temos o Samuel aqui, que é um parceiro nosso, que a gente já se conhece de outros carnavais, a Cris também, que vive mandando e-mail para mim, para nós negociar a exportação. E o que acontece? O que barra? O meu produto é mais caro, por quê? O nosso produto ele é muito bom para ser entregue. Eu falo, né, não desmerecendo as regiões, o produto que se produz, assim, mas há uma preferência por alguns animais lanados, a gente sabe disso, e o que acontece? Isso acaba gerando um preço alto no mercado interno. E como o Brasil não tem proeminência lá fora, não tem, então o que acaba acontecendo? Os caras não conhecem o nosso produto. Se tu hoje der um chat GPT, alguma inteligência artificial, tu vai ver que o Brasil exportou 4,5 toneladas de carne. Isso tudo é provedoria de bordo, tá? Porque tem os árabes que vêm com os navios para cá, vêm pessoas do Sudeste Asiático e acabam comprando. Nós, como frigorífico com CIF, a gente acaba tendo esses clientes intermediários que usam isso. Isso acaba saindo, como se trata de uma exportação, porque tu não está consumindo dentro do mercado nacional, de alguma forma vem. Então, o que acontece, né? Dentro desse cenário todo, a gente não tem uma cadeia organizada, e a cadeia ela é pequena, tá? A gente tem o Clóvis, o Jean, que a gente sempre está trocando ideia, falando de programação de abate. O que é complexo, principalmente na nossa região, né? É a questão de não há um fomento e a maioria são pequenos produtores. Então, acaba, né, para se organizar, exportar é o que importa. Acho que a gente tem que começar, mas não é uma coisa que hoje é a principal atividade no Brasil sem se organizar a cadeia. E a gente vai mais a fundo, né? A gente que trata aí, a Thalita também, que é minha esposa, que trabalha junto conosco lá, a gente tem e principalmente o G, a gente trabalha muito, e o que acaba acontecendo? A gente não tem uma legislação destinada para ovinos. Isso a gente já falou, Roberto, sobre isso, né? Então, o que acaba acontecendo? É tudo uma cadeia de informações e dados que inclusive, eu tenho alguns amigos que trabalharam na JBS, hoje estão na JBS da Austrália, que me auxiliaram com legislações que tem lá, tá? Que, assim, a nossa legislação, ela chega a ser obsoleta, a gente acaba... o Jean também participou acho que de um debate, tu estavas também, né, Roberto? Acaba que sarcocistose... O que acontece? Tu tá botando comida fora, cara. Com todo o respeito que a gente sabe da nossa legislação, até tu é veterinário, tu sabe que não vai fazer. O hospedeiro final não é um ser humano, tá? E de alguma forma isso não vai impactar na saúde pública, né? Então a gente acaba, às vezes, por não ter um apoio, um foco do governo, tá? Nessa questão sanitária e definições sobre processos sanitários, tá? A gente breca nisso. Aí o que acontece também? Tá? O governo não dá apoio nenhum. Tá? O que está acontecendo? Hoje a gente compete com produto importado mais caro que o nosso produto nacional. E aí os meus colegas aí, que são da área comercial de exportação, estão tendo demanda porque a Nova Zelândia diminuiu o rebanho,
Isso daí todo mundo tem acesso. Hoje é globalizado, pode entrar e dar qualquer Google aí que tu vai achar aqui. Deu problema agora, hoje mesmo, eu falei com colegas meus da Argentina, deu um problema de, não sei se tu viu, vocês viram, de doença de alguns animais lá na Argentina. Então, o que acontece? Acaba que o Brasil tem um rebanho até maior que esses países. Oi? O scrap, não é isso? O scrap, exatamente. Aí, o que acontece? Países que têm rebanhos menores que nós e têm a cadeia mais organizada acabam sendo competitivos. Por quê? Porque o nosso rebanho, além de ser menor, nós temos um produto melhor, de melhor qualidade, e lá fora eles não conhecem isso. Então, essa experiência que a gente... Isso para toda a cadeia, né? Transmitir isso para o... Eu também sou novo, né, na área da ovinocultura, posso estar falando coisa que também que eu não tenho uma experiência, mas por esse cenário desses 8, 9 meses que eu estou trabalhando com isso, eu vejo que há um problema hoje de incentivo até da própria associação de criadores de ovinos. O Brasil acho que deveria focar mais para desenvolver mais a cadeia. Aqui, se quiser, partir para porque campo e espaço nós temos para crescer, não é o problema. Porém, o que eu vejo hoje é o quê? A gente está deixando entrar produto aqui, tá? E esse produto está entrando mais barato, e aí o que está acontecendo? A atividade acaba não sendo compensatória para quem tem a pequena propriedade e tal, e você sabe, aqui todo mundo tem muito mais experiência que eu com ovinocultura aí, sabe que para uma propriedade pequena é uma atividade rentável. Então, falta o governo em si nunca... Talvez, Roberto, que trabalha muito mais tempo que eu com isso, sabe, né? Mas é uma briga que eu acho que teria que existir um incentivo maior para se desenvolver isso, para se falar de exportação. Mas primeiro tem que falar de cadeia, tem que falar de defesa sanitária, né? A gente não tem... Tem horas que a gente tem que usar lei de suínos para uma câmara fria porque a distância da carcaça é X. Uma hora tem que usar para bovino. Tem hora... A gente também, às vezes, fica preso porque não há uma definição, né? Então, para se exportar, para se pensar, alguém tem que iniciar. Alguma coisa tem que se fazer, né? Mas ela vai muito na questão sanitária que eu vejo, tá? E organização de cadeia. Mas, se não se iniciar e não se der um pontapé, nunca vai se chegar lá. Então, eu acho que o caminho é esse, né? Então, só ver problema, não. A gente tem que enxergar o copo meio cheio, como diz o ditado. Exato. Veja só, nós temos dois caminhos. Mesmo a gente pensar em exportação, em pequenos insights, como diz o outro, né? Que é o quê? Ou a gente vai para esses mercados, lista geral, que tem uma grande demanda, né? Do mundo árabe, do Oriente Médio, digamos assim, né? Porque, apesar deles terem grandes rebanhos, mas eles não conseguem atender a demanda deles por conta das festas da peregrinação, do Ramadã, outras festas mais, e por conta da que a oferta diminuiu no mercado internacional e vai continuar diminuindo pelos próximos 3 anos, 4 anos. A Austrália está caindo no rebanho. Inclusive, eu falei com um exportador e acho que até na própria África está tendo, acho que o scrap também, tá? Vixe. Então, até para a própria demanda do povo dos africanos lá. Então, eu participei de um webinar agora no final de março da Austrália e até 2028 o rebanho, que isso é meio que cíclico lá na Austrália. O rebanho cresce, diminui, devido a uma série de fatores, dentre eles o clima. Então, o clima não vai estar favorável muito na Austrália. Né? Vem aí a seca, né? Vem o El Niño vai chegar aqui no Brasil também. Então, esse ano agora, segundo semestre, salvo engano, isso afeta toda vez que a seca vem, os rebanhos, e fora as outras conjunturas. A Nova Zelândia está naquela história. Desde 2004, o rebanho diminuindo, apesar dela ter uma produtividade grande e conseguir manter no mercado internacional quase a mesma quantidade de exportação, baseado na produtividade. Mas vai chegar, mas ela não para de cair. Não para de cair. O rebanho da Austrália, da Nova Zelândia hoje é 24 milhões. Se for comparar com o do Brasil, se a gente tivesse um rebanho produtivo e competitivo, a gente tem 21 milhões de cabeça hoje. Né? Mas isso daí, eu li o teu livro, né? Eu li o teu livro e o que eu vejo, tá? Hoje, muito pertinente para se comentar, tá? Há uma informalidade
muito grande ainda, tá? Então, a gente que conhece produtores aqui, conversa, o pessoal tem a cara de pau, né, já que a gente está numa conversa informal aqui, né, o pessoal tem a cara de pau de bater foto que matou uma ovelha, eu tenho para vender um pedaço de carne aqui, e colocam isso no status do celular, e a gente não tem, e o que acontece, tá? E eu falo as dores que nós temos como CIF exportador hoje, tá? Que o nível de cobrança da legislação, embora eles queiram unificar, tem gente que faz vista grossa para muita coisa, sabe? E a gente que hoje usa o CIF, e a gente puxou os holofotes para nós, como começamos as exportações e assim, acaba a gente sendo o boi de piranha, que nem tem aquela expressão, tá? Então, a carga de cobrança, ela é diferente, tá? A carga ela é muito diferente de cobrança para quem trabalha com CIF. Não menosprezando os colegas de outras empresas, que a gente sabe que o mercado é uma melancia, tem uma fatia para cada um, e a gente tem que saber se posicionar com o produto, né, da gente, que a gente trabalha, mas a gente vê muito produto, cara, que não é o que nós produzimos, sabe? Não é o que a gente tem hoje na Frimazo. Eu vou puxar a brasa para o assado e para nosso time aqui, o tamanho dos critérios que a gente tem quando tem algum problema por causa da cobrança que a gente sofre, né? Então, o que acontece? Eu acho que primeiro deve se combater a informalidade, tá? Muito mais a informalidade, né? E se criar um mecanismo de legislação que ele seja, né, justo, principalmente, né? E além de justo, com leis que realmente façam sentido, porque eu acabei lendo, logo quando eu cheguei na Frimazo, aí, em junho, julho do ano passado, quando a gente estava vendo alguns processos, reestruturando alguns documentos, que estão cobrando, coisa que na Nova Zelândia, na Espanha, desde 1975, que pode aparecer 4 ou 5 cistos de sarcocistose na carcaça e que não é condenada a carcaça. E lá eles têm um produto tipo o Ramon, eles têm o Cordeiro Lechaço, que é um produto com originação de origem, que eles seria o Cordeiro Mamão nosso aqui, tá? E o que acontece? Lá eles acabam abatendo esse animal com um pouco mais de 2 meses, tá? E aí lá eles podem ter 5, 6 cistos de sarcocistose, e nós aqui, que temos um rebanho gigantesco, não temos uma legislação, algo assim. Então, o pessoal aqui, os colegas da exportação mesmo, a Argélia mesmo é um grande importador de carne de ovino. A gente vê por causa o Mediterrâneo ali, é fácil de atravessar, né? A gente vê vários clientes meus do bovino que eu vendia para a Argélia me mandam foto, Wagner, olha, né, aqui tá chegando animais da Espanha para nós, né? E nós aqui com mais animais, com mais rebanhos, não conseguimos, porque eu acho que há um pouco teríamos que fazer esse processo, alguém tem que capitanear, obviamente, mas teríamos que as associações, né, certificadoras de raça, a própria Arco, o Ministério da Agricultura, fazer um trabalho diferenciado nisso. Acho que é o momento, tá, de se pensar fora da caixa para ver como é que a gente pode pegar essa fatia. Eu li alguns dados no final de semana e, como tu falou, houve uma queda muito grande no rebanho, como tu mesmo falou, da Austrália, e a gente vê, né, algumas informações aí, né, como no Brasil, por exemplo, pelos dados, isso eu não sei se o IBGE trouxe isso atualizado, tá? E tu que tem o teu homem dos números aí, o Brasil importou 30 milhões de dólares de carne de ovelha, cara. Isso não faz sentido nós tendo produto em casa para vender, tá? Isso não faz sentido nós ser um importador hoje, tá? Há poucos dias a gente viu que alguns distribuidores, né, acabam vendendo produto, importaram produto da Nova Zelândia para cá.
Então, é um desafio, né? Mas tem que partir do governo querer fazer isso, tá? Não é uma andorinha só vai fazer verão. Não tem, é praticamente impossível da gente fazer isso sozinho, tá? Como uma empresa, como uma entidade de pessoa jurídica, é complexo, mas teríamos que pensar fora da caixa, ver o que o governo, as associações podem fazer e tratar, né, como fazer isso melhorar, né? Inclusive, falando nisso, o ano passado nós tivemos uma reunião na Expo Inter. Estava lá, esqueci o nome dele, um rapazinho estava o Leandro, da Frimarça estava o Leandro e estava, esqueci o nome dele, um magrinho que é representante. Quem? O Jean. Estavam lá e participaram de uma reunião. Foi até uma reunião a nível de participação das empresas boa, né? Porque estava lá Frimarça, Carneiro Sul, estava Celebra, estava Pampas, estava Laudilino, estava uma galera boa, né? Uma turma boa, que nós fizemos uma reunião boa para discutir essa questão dessas coisas, que é uma dor das indústrias aí no Sul, né? E foi levado isso para o Ministério. O Felipe é que está conduzindo isso do Celebra, a nível de feedback do mapa, e eu não sei como está andando. Mas vamos ver se até a nova Expo Inter nós façamos uma nova reunião lá, não só para discutir essa dor do Sarkozy, mas outras dores, como você acabou de apontar aí, de legislação, de incentivo, né? Porque eu acho isso importante, né? Porque se depender de informação e conhecimento do mapa, não tem nada, ou não existe nada. Então, eles ficam navegando no escuro e ficam fazendo só acordo sanitário com o Kuwait, com a Argélia, não sei o quê, e a gente, como é que a gente tem um acordo sanitário, mas não, a gente não está, as exigências para a gente exportar começa a ser demasiada. Então, acho que é bom a gente se posicionar nesse sentido, e aí eu já aproveito o gancho e já entro na questão da exportação, né, propriamente dita, de empresa brasileira, como o caso da Frimazo, mostrar que a gente pode chutar essa bola aí, não sabe em que distância, independente que a gente sabe que também que a nossa lição de casa nós temos que fazer, principalmente o Nordeste, porque se depender no curto prazo da região Sul, entendeu? A gente não vai crescer. Isso, infelizmente, eu vou falar a vocês tranquilamente, né? É bem verdade que os preços melhoraram a nível de campo, de produção, né? E aí pode ser um incentivo a mais para aumentar os rebanhos de matrizes, mas isso só se for Rio Grande do Sul, porque o rebanho do Paraná está parado, apesar que também está tendo muita evolução na produtividade. O rebanho de Santa Catarina inexiste praticamente, né, 300 mil, mal dá para atender as empresas que estão na Santa Catarina e o do Paraná também, por isso que se importa do Rio Grande do Sul as empresas de Santa Catarina, né? E as empresas agora começam a importar daqui de Pernambuco, né? Infelizmente, o nosso estado da Bahia, que poderia contribuir muito, não vem contribuindo em nada com a ovinocultura nacional no sentido de melhoria de qualificação desse grande rebanho que tem o estado da Bahia, né? Então, eu acho que essa discussão ela é pertinente mais do que nunca, porque os preços estão favoráveis, né? E o mercado internacional está disponibilizando mais, porque só Nova Zelândia e Austrália é dona de 80% do mercado internacional. E a Nova Zelândia é aquela descida. A Austrália não, é momentaneamente. Vai em 2029. E a Austrália tem 24 milhões de cabeças. Não, a Austrália tem 74. A Nova Zelândia. Nova Zelândia tem 24. Mas eles vão descer de 75, mas até daqui a 2, 3 anos vai voltar para 70. Né? Mas, para o mercado internacional, uma perca de 4 milhões de cabeça para um país que praticamente exporta quase tudo, como a Nova Zelândia, exporta tudo praticamente. A Austrália ainda tem um consumo interno. Então, isso influencia no mercado internacional. Sem contar que, para o ano, não tem mais exportação de animal vivo por conta da Austrália. Tudo bem que a Austrália já vem diminuindo há mais de 10 anos. Exportava 4 milhões de cabeça viva, hoje está exportando, sei lá, 200, 300 mil animais vivos por ano, né? Que é uma outra janela de demanda em função das questões religiosas lá do Oriente Médio, que eles têm muito interesse de comprar
mas é um período do ano, é uma época do ano que se consome extraordinariamente muito animal, porque é tipo a nossa Semana Santa aqui no Brasil, é uma questão de doação, é questão religiosa, enfim. E o caprino, o ovino é o mais barato que dar um boi, dar uma banda de boi, então é melhor dar um quarto de um carneiro doado, né, e estar cumprindo o ritual da religião, digamos assim, deles, ou dos muçulmanos, melhor dizendo. Então, mas independente disso, vocês fizeram uma exportação agora recente para as Malvinas. Foi um nicho de mercado, digamos assim, acredito eu, de um valor agregado altíssimo, né, no sentido assim, fizeram uma venda casada e tinha que fazer desse jeito, né, não sei se foi imposição de vocês, e eles aceitaram, quer dizer, levar todos os custos de uma carcaça, senão vocês iam fazer gestão de estoque, que a gente só quer isso, que isso é o grande problema, né? A gente tem, não, só quer toneladas e toneladas de frente rack, só quer toneladas de shoulder, sei lá, e o resto faz o quê? Né? Então, foi essa, em que eu acredito até que aqui no Brasil tem umas marcas próprias, conforme eu disse no meu livro, a classificação das indústrias brasileiras. A marca própria é isso. O cara só se vive com marca própria no Brasil se ele vender o animal todo dentro de uma caixa e empurrar. Porque quem tentou fazer diferente quebrou, ficou pelo caminho, por causa de gestão de estoque. Então, eu acho que você, aproveitando a deixa, né, falar desse nicho de mercado, sobre o valor agregado, todo mundo viu aí por aí nas redes sociais as fotos, teve aí a certificação de origem de raça, a certificação halal e a inspeção federal, juntando que são 3 certificações para exportação, e foi um pontapé que vocês fizeram aí, essa inovação, e para uma grande cadeia, ou uma rede hoteleira, sei lá, um nicho, Malvinas, né, grande área turística. Então, eu gostaria que você fizesse isso, você me falou das suas dores, teve que mudar tudo, adequação de rotulagem, e daquilo, e isso e tal, para conseguir entregar segundo as exigências aí, todo mundo viu a qualidade também dos cortes do Ile de France. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse primeiro insight aí de exportação, para depois a gente avançar também nas outras questões relativas aí a outras que está engatilhada aí, com os pés, cabeça, que é um outro destino, outra coisa. Sim, Clóvis. Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal. Boa noite, João, grande confinador de cordeiros aqui do Rio Grande do Sul. Boa noite, Wagner. Só acrescentando um pouquinho que essa venda não foi casada. Essa venda, hoje, o mercado da exportação de carne é qualidade. Foi escolhida a raça Ile de France e, por opção deles, eles pediram toda a carcaça, sendo que logo, logo terá mais carcaças, mais raças certificadas, e hoje nós temos a capacidade de suprir toda a demanda possível, container a cada 15 dias, container por semana, só eles quererem qualidade, nós temos ao ponto de suprir ele com um belo trabalho que o Wagner está fazendo para a Frimasa. Dizendo, Clóvis, não é nenhum demérito não vender. Desculpe aí. Não é nenhum demérito. Comudo, Roberto, comudo aí. Viu? Não é nenhum demérito vender casado, não. Porque se o pernil ou frente rec é bom desse animal, enquanto carcaça, ele é bom tudo. Não tem porquê. Na verdade, não existe animal nutricionalmente, existe um aspecto organoléptico, digamos assim, a estética, mas a gente viu que, pelos cortes, eram animais espetaculares, aqueles animais, que não tinha que fazer tudo. Mas eu digo sob o horizonte em ângulo da empresa, entendeu? Era muito melhor para a Frimaso agregar valor vendendo tudo, né? Vendendo todos os cortes, seja 6, 8 da carcaça, do que a querer entender, porque, via de regra, aqui no Brasil, no mercado interno, tem isso, né? Mas assim, se dependesse do gaúcho, a gente só vendia paleta, porque o consumo de paleta é 10 vezes mais do que tudo que você imaginar. Mas assim, Roberto, o que acontece, tá? Isso é a dor de todo... Eu vou puxar da minha... Vou puxar para minha área aqui, tá? De bovino, que eu tenho mais experiência. O frigorífico hoje, que ele acaba desossando, tá? E aí tem o Samuel aí, a Cristiane. O que acontecia, tá? Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha uma limitação de abate, que a gente era menor, digamos, trabalhava com 400 animais por dia. O que acontecia? Eu queria vender o dianteiro todo do animal, tá? Só que acontece? Acontecia de pegar mercados como a Austrália, como a Argélia, tá? Falando disso, e aí que vai a dor, tá? Os caras queriam o dianteiro, mas não queriam o músculo e não queriam o pescoço.
queriam a paleta e o acém, tá? E aí o que aconteceu? O que eu faço com o resto, tá? E aí, como toda indústria frigorífica, né, diferente da suinocultura e principalmente do frango, que já são as proteínas de menor valor, assim, que tu consegue despachar, acaba que produtos como bovino, principalmente, e ovino, muito mais, que acaba tu tendo que ter um malabarismo, né? E é isso que realmente acontece, que é o desafio, né? De tu tentar vender o casado, né? Então, isso também acontece, a gente fala com os colegas de compras aí, também acontece no mercado internacional. Isso, há uma preferência por cortes específicos também, tá? Então, acaba que ou tu tem um grande rebanho, que é o caso da Austrália, que tu consegue ter vazão para tudo, porque tu ganha no volume, né, que tu tem de produção, e aí tu acaba não dependendo do teu mercado interno para suprir, né, porque vamos falar do nosso vizinho do Uruguai, que está pertinho de nós. Os caras têm 6 milhões de cabeça, né? O que os caras fazem? Eles têm menos gente do que ovelha dentro do país, tá? Então o que acaba? Eles não têm essa demanda de consumo diferente que nós aqui, né? E os dados que a gente vê, consumo local é muito baixo. O brasileiro também não come cordeiro, né? Nós que somos lá da região da fronteira, eu, Clóvis ali, a turma lá do sul, não sei se tem aqui, nós se acostumamos a comer carne de ovelha, a gente dizia, comer um cordeiro, comer um, entende? A gente que era do costume regional muito, né? Mas o que acaba acontecendo? O pessoal ainda no Brasil tem pessoas assim, a minha esposa foi comer carne de ovelha agora há pouco tempo, não conhecia, e ela é de uma região ali da questão da Grande Porto Alegre, então o povo ainda não conhece, né? E tem benefícios, tem a série, então, falando de exportação e tal, a gente foi por esse caminho, né? Como mesmo o Clóvis citou, a gente tem como suprir hoje com a nossa capacidade de produção, contêineres quinzenais, a gente tem produzir um produto diferenciado com a raça diferenciada. E o Brasil tem que sair da commodity, porque o que o agro quer hoje, né? O pessoal quer ir só pro bastantão, pro barato. O que acabava acontecendo? Eu falo muito do boi e não muda muito da questão do ovino, porque a carne gaúcha, bovina, ela é uma carne do animal Angus, ele tem um custo mais alto de produção, ele é um produto diferenciado também com sabor, um terroir, um produto diferente. E o que acontece no mercado internacional, Roberto? O cara não vai te identificar como um produto premium, cara. Os caras querem lá, se eles te trocam por qualquer preço, entende? Acaba, no final, quem manda é o preço, sabe? E aí até o cara se tornar Coca-Cola da vez, ser a marca premium, isso demora, isso é uma escalada muito grande, né? Então, realmente, é um desafio, né? A gente está trabalhando para isso, né? Mas realmente é um desafio entrar em mercados, desenvolver isso, né? Para que se aconteça uma mudança nesse patamar de enxergar, opa, isso aqui, não, a carne de cordeiro do Brasil é como o aguil do Japão. Os caras vão pagar porque sabe que é bom, se criou uma história por trás de tudo isso, e aí vai fazer. Mas, do contrário, hoje nós importando mais que exportando, ou tu vai para um nicho de mercado, senão tu vai competir com... Não faz sentido a competição, entende? Não faz sentido. Mas eu lhe pergunto, como é que foi o feedback aí? Eu vou socializar até no webinar, no grupo do webinar. Qual foi o feedback lá do recebimento daqueles produtos lá? Gostaram? O pessoal já pediram mais? Fizeram algum totalmente diferente. Sim, eu até não compartilhei com a equipe e com os colegas, que a gente está na correria, né? Cada um na sua função. Às vezes a gente não tem tempo para bater papo e conversar. Mas, assim, eles acharam bem diferente porque eram clientes da Nova Zelândia, tá? Então, eles gostaram, tá, do produto, só que até consolidar a marca lá. Então, e o que aconteceu? O que atrapalhou, né? Essa guerra aí atrapalhou muita coisa. Então, tu não tem como organizar os hubs de avião. Nós mandamos de avião as cargas, né? Até tu bota gelo seco para mandar e tal, tem todo esse processo, né, de mandar. Só que o que acontece? Tem a guerra, não para avião em Doha, no Catar, não está parando avião em Dubai, que sairia, no caso de Guarulhos, para lá. Está tendo que ir para a Turquia, para Belarus, para outros países,
E aí o que acaba acontecendo? O importador lá também compra outros produtos premium do Brasil. Então, ele compra chocolate ali da Serra Gaúcha, ele compra azeite de oliva aí de São Paulo, ele compra café ali de Minas. Então, o que acontece? Lá eles já são produtos mais consolidados, então acaba que tá difícil as rotas, né, de logística, e agora com essa função da guerra aí, tudo que aconteceu, né, mas é um produto diferente, por isso que o Brasil tem que se posicionar diferente no mercado, se for querer fazer fora, senão não faz sentido querer exportar, tá? Não faz sentido. Entendeu? Então, tu acaba competindo com o produto e os caras vão querer te nivelar, não, mas é diferente. E aí a gente teve que criar uma certificação e tal, e lá os caras servem em restaurantes diferentes, então, não, a gente tem esse produto aqui no Brasil, mas é nichado, tá? Pra commodity assim de carne ovina, que nem eles dão, como tu falou, religioso lá, mata um cordeiro de 12 quilos lá e sai o soldadinho lá da guerra com um cordeiro nas costas que o governo deu. Aqui no Brasil, esquece, não vai. A não ser que se consolide muito ouvindo cultura, né? Conclusão, vamos iniciar, né, com qualidade, já que a gente não consegue atender a demanda em quantidade nem preço. Se tiver que iniciar esse processo de exportação, vamos iniciar com qualidade, como foi o caso que vocês não faz sentido hoje, não faz sentido. Exportar por exportar quantidade, né? Apesar que o assédio é grande, você sabe disso, né? O assédio para ter mais um player no mercado, para eles poderem comprar, principalmente o pessoal do Oriente Médio, né? Seja carcaça ou animal vivo, né? Por conta realmente de falta de players de exportação, porque é só a Espanha e Reino Unido, lá na Europa, e fora disso é a Nova Zelândia e a Austrália, né? E o Uruguai de vez em quando. A China é a maior produtora de carne de ovelha hoje no mundo, só que é toda no consumo interno, então... Consumem de importa, e é o maior importador. Eles são, os caras, Mongólia, um país forte também, o Cazaquistão, são países que produzem bastante cordeiro, né? Produzem carne de ovelha, e eles ali E é como tu falou, a região do Oriente Médio, aquela região ali, né, e tal. Mas assim, Roberto, não é que tem, tá? Existe a demanda, existe, tá? Mas não é algo assim que eles estão buscando, mas eles querem repetitividade. E a gente tem a questão sazonal, né? E aí começa a separar os guris dos homens, né? Porque se tu não tem como escalar uma cadeia, tu não consegue, né? O Clóvis está gritando para mim, de setembro a março, Wagner, te vira, Gia, mata bicho que tem. Depois, como é que tu vai fazer um contrato, uma coisa que tu não tem? Então, é porque a cadeia, ela é complexa de tu entender, né? Eu gostaria também de avançar naquela, aqui também foi muito interessante. Tá mudo aí, Roberto. Hein? Não entendi? Eu gostaria de a gente avançar na questão daquela também, aquela exportação, não sei se já mandou, está preparando, juntando, né? Porque vocês abatem aí uma média, sei lá, de 1.500, 2.000 animais por mês, não sei como é que está hoje, e para formar aquele lote grande, para exportar dois contêineres, tem que juntar os pés, as cabeças, que existe esse nicho de mercado, o pênis, o vergalho, né? Para exportar que você está produzindo aí. Né? Existe a demanda e a gente está finalizando os contratos. Assim, isso daí é muito pontual, tá? Há uma demanda, ela é pontual, mas, digamos assim, como é que eu vou te explicar? Tem um país ali, lá onde os vikings lá da Islândia, lá, os caras consomem, matam cordeiro lá e acabam exportando porque ficam próximo à Groenlândia ali e tal, então eles atendem esse mercado, e eu fiquei sabendo isso por acaso, então, do Caribe. Então, são coisas pontuais, assim, sabe? Não é que existe a demanda se tu fuçar, né? Mas não é um negócio de recompra. E como de continuidade. Demanda... Exato. Mas, de qualquer maneira, é uma oportunidade. É nicho, né? Claro. Né? É uma oportunidade. Só inteirando as palavras do Wagner, hoje a Frimazo está batendo pouca quantidade devido ao controle de qualidade. Nós não estamos matando qualquer animal para poder botar no mercado. Então, por isso que a Frimazo está batendo muito pouco, mas tem vários contratos já firmados, pronto para ser negociado, e quando tiver a oportunidade de poder usufruir da qualidade, com certeza vai atender
mais abate com mais quantidade. Voltando a falar... Não adianta se a gente for... É como mesmo tu falou, né, Roberto? Se tu for mais um no mercado hoje, tu tá fadado a morrer, né? Então... E para a gente ir para a escala, não é todos que podem entrar na escala, mesmo no mercado interno, entrar na escala, porque nós estamos sofrendo um processo de baixa oferta de animais. Até de animais... Mas o rebanho diminuiu esse ano ou não, Roberto? O rebanho diminuiu? O rebanho diminuiu esse ano? O do sul diminuiu. O do sul diminuiu. Né? O do sul, do sudeste. Quando você vê que nós crescemos 3% no rebanho de ovino, mas nós crescemos por causa do Nordeste. Né? O rebanho do Nordeste continua crescendo, mesmo com toda a sua... Porque por uma questão cultural aqui, de não se abater as matrizes. Né? Então, consequentemente, não tem como o rebanho não crescer. Aqui se vende muito jovem, tanto jovem fêmea, o cordeiro fêmea, como o cordeiro macho. Né? Então, as matrizes vão descendo, vão envelhecendo e parindo, mesmo sem muita produtividade, né? E sem muita qualificação, sem muita seleção de animal dentro do rebanho, que é esse problema do Nordeste. Né? Mas o rebanho base de matriz, que vai aumentando o rebanho. Está aumentando o rebanho, sim. Está aumentando de Pernambuco, aumentando da Bahia. Né? Agora, é eles que seguram esse nível de aumento de 3%. Mas se for colocar só o sul e o sudeste, caiu. Né? E não tem perspectiva de crescimento vertiginoso. O crescimento mais vai se dar na produtividade. O rebanho do Paraná vai melhorar a produtividade, já está melhorando. O do Rio Grande do Sul vai melhorar a produtividade. Eu acho até que o do Rio Grande do Sul é que tem condições de dar um aumento esse ano de 2026 para 2027, por causa dos preços. Né? Os preços têm incentivado o pessoal do Sul. Então, eles vão aumentar o rebanho. Né? Mas eu vi um livro também ele provocando muito dos caprinos de exportar, né? O Gold! O Gold! Né? Então, por quê? Porque o pessoal fala muito disso aí, né? Nós estamos aqui... Eu estou dizendo aqui, eu faço uma brincadeira com o pessoal do Nordeste, que o caprino vai virar praga aqui no Nordeste. Né? Por que vai virar praga? Porque o rebanho não tem pressão de demanda e ele está crescendo, porque ele é muito adequado a essa condição de vegetação. Claro, semiárido, né? Semiárido, ele se adapta bem, e é um animal bastante prolífico e é um animal muito mais resistente, digamos assim, do que os ovinos, nesse bioclima, nesse, digamos assim, bioma caatinga, né? Então, se adapta. E, no entanto, só para dar uma se você pegar todos os frigoríficos aqui do Nordeste, para cada 10 animais abatidos, 9 é ovinos. Um caprino, só nos frigoríficos que presta serviço, é que abate mais caprino. O de Mossoró, que são os maiores que abate, prestam serviço. E o de Petrolina, em Pernambuco. Os demais é que não abate nada, praticamente. Todo mundo ouvindo. Procura, se tu parar para analisar, assim, de produto de uma proteína barata, digamos assim, há uma procura muito grande disso, na verdade, né? Porque ele não é uma proteína mais barata que, se nós falar de... O ovino, ele é visto no mercado internacional aí como um produto mais premium, né? Claro, tem a questão religiosa, que o pessoal se acostumou a comer ovelha no Oriente Médio, mas, por exemplo, assim, hoje a Europa e os Estados Unidos enxergam o ovino como produto premium, né? Então, eles importam, mas é um produto com mais valor, né? Agregado, né? Mas o caprino, não. O caprino é uma opção a par de, vamos falar, de outras proteínas, como o suíno, talvez o frango, e ele é um produto mais barato, né? Então ele acaba tendo uma demanda. É questão de organizar. Se está crescendo que nem praga, que nem javali, que nem aqui no sul, teria que ter um jeito de matar esses bichos, né? Mas não. Os nordestinos vão me matar. Não, mas tem. Valor, hein? O caprino tem esse valor, hein? Mas isso é verdade. É verdade, os números não mentem. Eu não sei, eu nunca vi o abate, né? Eu vi, mas eu não sei quanto é rendimento de carcaça, essas coisas, a gente vê por cima, né? A gente vê o Boé, o Kalahari, são raças... Há mais demanda para commodity de caprino do que de ovino, tá? A demanda é assim, o pessoal procura por causa do preço, né? Esse daí é um produto que...
não deixa de ser uma oportunidade também para o caprino, né? Sim. E eu tenho medo é que amanhã ou depois o criador nordestino, ele cai a ficha e dizer, pô, porque porque a maioria cria ovino e caprino junto, né? Eu vou deixar de criar caprino, eu vou aumentar o rebanho ovino e vou diminuir o caprino, porque eles estão cientes que o ovino é cheque ao portador, como diz o outro. Você tem um ovino aqui no Nordeste, dente de leite, bom de carcaça, 40 quilos, 6 meses, 7 meses, tem 10 mil pessoas na fila para comprar, entendeu? Não tem problema de demanda, seja para mandar para a região Sudeste ou Sul, São Paulo, até Santa Catarina está indo. Por exemplo, aquela marca Interlagos mesmo. Hoje começaram a fazer uma experiência aqui na região de Dormente, Pernambuco, já desceu, em menos de 45 dias, já desceu 1.500 animais. 460, 500 animais por carreta de suíno, que vem com suíno e volta com carneiro. Né? São animais, o cruzer de Doppler, que é um animal razoável, é um animal bom. Né? Então está descendo, a mais de 3 mil quilômetros de distância, está batendo aí no Bel, que é o nome dele? Isso, Bel Borrego, né? Hein? Acho que no Bel Borrego é o nome do frigorífico. O Bel Borrego, exatamente, então, esqueci o nome dele. Tá batendo aí, entendeu? Então tá recebendo. Fizeram os primeiros testes e agora, meu amigo, vai descer direto. Porque a galera tá produzindo, entendeu? Fora a turma de São Paulo, que aqui a Bahia manda alguma coisa para São Paulo e Santa Catarina, até para carregar os confinamentos, né? Não é pra baixo, não. E te digo sim, Roberto, tu que é um cara influente aí, junto com o Clóvis, com a turma aí, ó, cara, tem que, com todo respeito, tem que descer o pau e fazer parar. É melhor eu competir, brigar aqui dentro com produto nacional, que nós estamos lavando roupa suja em casa, seja do Nordeste, seja de onde for, do que deixar entrar produto de fora aqui mais barato que nosso. Entendeu? E aí o que acontece? Acho que a Caroline mesmo, ela comentou ali, ó, concorrência é uma coisa, qualidade é outra, e é realmente isso, entende? A gente acaba concorrendo com produto às vezes mais barato que o nosso, de fora, do que o nosso aqui, que nós era para fazer ser o melhor, né? Primeiro, eu vou cuidar bem de casa para depois, né, fazer lá, né? Então, eu acho que tem um espaço para todo mundo aí para se fazer, né? Você falou bem, o espaço existe para todos. Tem sim. Né? E vocês agora, qual é a próxima, como diz o toada aí de vocês? E vai continuar nesse trabalho aí de atender esses nichos, essas oportunidades, essas coisas pontuais? E vem novidade por aí, né, Wagner? Vem novidade muito grande por aí, hein? Aqui no Brasil. É isso aí. Clóvis está deixando vocês com a pulga atrás na orelha aí, ó, mas é exatamente isso aí, ó. A gente vai seguir, sim, trabalhando com alguma coisa, tá? O nosso foco vai ser nicho, tá? A gente não quer entrar para ser mais um, assim, porque a gente tem nós temos uma clientela muito fidelizada, a gente aqui no Brasil, a gente trabalha um pouco, né, isso aí eu falo para a turma da fábrica lá, a gente cuida do toalete, cuida muito do produto, porque a gente quer fazer um produto diferente, mas a gente quer, né, assim, seguir trabalhando com esse foco de mercados nichados, com produto de valor agregado, mostrar o que a bovinocultura brasileira tem de melhor, principalmente os nossos animais, né, que o produtor rural ali passa um trabalho, às vezes, para cuidar desse bicho, para entregar o melhor pro frigorífico também. Então, a gente quer trabalhar dentro desse cenário a perspectiva é não escolher qualquer coisa lá, não, a gente quer trabalhar com um produto diferente, algo que, valeu a pena, não é volume, mas sim qualidade, né? Então, só para brigar lá pro gol, vamos querer matar cachorro e botar dentro dos containers, não é isso que a gente quer. A gente quer fazer coisa boa. É o famoso ditado, né? Chocolate de Gramado já tem seu nome. A picanha de 900, 1,1 kg já tem seu nome. Nós estamos tentando colocar no mercado o nome Cordeiro e acabar com aquela famosa palavra ovelha. E aí tem que cuidar o certificado que entra dentro, mas nem eu da conversa para outra hora, Roberto. A gente falar disso aí, né? Os caras botam qualquer coisa e entra de fora aqui dentro e aí acaba a competição fica desleal, mas enfim, dor que todo mundo tem. A gente vai chegar lá. Mas já foi pior, viu?
Aqui no Brasil... Acredito que sim. Aqui no Brasil, há 10, 20 anos atrás, importado era sinônimo de coisa melhor do que o nosso. Hoje, isso já é relativo, principalmente no ovino, né? Não é mais essa coisa. Nós conseguimos ocupar o espaço, né, através da logística, das várias empresas, né? E nós estamos avançando. Aí está o trabalho de vocês e outras marcas que eu podia citar aqui, que são pessoas que estão fazendo o negócio acontecer no Brasil, né? Não é à toa que a carne de cordeiro ela está em todos os restaurantes, em todos os cardápios da região sul e sudeste, algum corte está. Na churrascaria não se fala. Nós temos uma marca agora chamada Amazoneto Prime, tá? Foi a que a gente exporta. Então o Jean, não sei se já está nos acompanhando aqui, e a Thalita, mas a gente fez um protocolo de certificação junto com o CIF, que a gente tem todo um controle de rastreabilidade fino para que realmente a gente consiga colocar a etiqueta de cordeiro dentro da etiqueta e realmente a pessoa está comendo cordeiro, tá? Então, a nossa linha Amazoneto Prime, tá? Que é um produto que a gente está desenvolvendo e tem muito para a gente fazer, realmente é isso. A gente tem o controle de rastreabilidade ao ponto de realmente poder colocar a etiqueta de cordeiro, que a gente vê muita gente vendendo gato por lebre, né? Então a gente acaba... A gente não está aqui para menosprezar o concorrente, a gente não está aqui para... A gente está aqui para fazer diferente. Então a gente quer mostrar isso por programas de rastreabilidade e qualidade, né? Justamente isso. Justamente o quê? Realmente o nosso produto ele é diferente. Ele é por quê? Porque a gente gente bate boca, se incomoda por problema na indústria, de problema de a questão sanitária, mas a gente quer fazer certo. E fazendo certo, demonstrando o melhor produto aí para apresentar para a população, para os nossos consumidores, nossos clientes aí, né? A gente precisa... Só falta um minuto, só falta um minuto para acabar essa parte. Gerinho, né? Só complementando, a carne certificada hoje, existe um controle do técnico e um fiscal da associação. Então, ali, acima de 2 dentes, que é 1 ano, não é abatida, é cordeiro, dente de leite. Existe um controle pelos pessoal da associação. Não, o certificado nunca é demais, né? Os Estados Unidos, por exemplo, teve uma pesquisa agora onde diz que o americano está comprando as carnes por certificação. Lá tem a certificação Apache, certificação produto isento de antibiótico, certificação orgânico e a certificação halal, que vem avançando muito, porque ela tem uma própria rastreabilidade, essa halal, hoje em dia. Ela está englobando o SG, ela está acompanhando todo o processo de transporte do animal, que é o bem-estar animal, até o abate. Mas já falta um minuto para a gente terminar. Eu queria lhe dar a palavra final, Cardoso, nesse bate-papo aqui.
Para daqui a um pouco o pessoal começa a entrar de novo aí para finalizar a conversa. Para entrar para dentro, senão o cara pega tudo. Lucas Miro tá mais alto. Tem que entrar lá para dentro, menina disse. Nosso amigo André aí, nosso fornecedor de Santa Catarina aí, bem-vindo, André. Eu vou deitar. Tá possível, ela era uma mulher. Coragem. Acabou de ligar aí o áudio. Se ela fosse, Microfone, eu fosse, se ela fosse eu, mãe, ela ia para a roça catar goiaba. Tô tirando dinheiro para ir catar goiaba e não tem. Ainda bem que Zilda já achou o quê? Se Vanilda for. Fernando Carol, Jesus, seu áudio tá ligado, Fernando Jesus. Estamos escutando tudo aí do bate-papo de vocês. Obrigado. Para a gente finalizar aqui o bate-papo. Deixa eu compartilhar com outros colegas aqui o